A pauta é mobilidade. Então, vamos dialogar um pouco e noções sobre a mobilidade urbana no âmbito geral e depois a gente se destaca no âmbito de Olinda. Então, o que seria a mobilidade urbana? Pela Lei de 12.587, a mobilidade é a condição em que se realizam os deslocamentos de pessoas e cargas no espaço urbano. O que é que eu quero dizer isso numa visão mais detalhada? São de que formas e como isso é conduzido, por que transporte isso é conduzido, qual é o modo que as pessoas se locomovem, motorizado ou não, que condições essas pessoas se locomovem, qual é o investimento para que aconteça isso, qual é o impacto para que aconteça isso, inclusive nas regiões onde acontece esse deslocamento. Tem uma frase muito interessante que está dentro do nosso plano de mobilidade de Olinda. Ele é um plano de 2018. Foram 2 anos de estudos no território e, posteriormente, eu vou me destacar mais a esse plano, porque é muito interessante e ele foi muito bem desenvolvido para a nossa cidade. Então, evoluiu-se para vincular uma questão diretamente a uma organização territorial, desse deslocamento, e a sustentabilidade das cidades. A sustentabilidade das cidades é o nosso direito e dever enquanto cidadão, e enquanto também nas gestões públicas, é quase que hoje uma obrigação, né, de tornar a cidade sustentável. E isso, né, continuando, né, vem com uma atenção especial às pessoas de diversas formas de mobilidade, motorizadas ou não. Essas diversas formas de pessoas vai da necessidade de cada um, né? Cada um, em algum momento, vai ter uma mobilidade reduzida, permanente ou não, ou gestante. Então, tudo isso provoca uma atenção especial ao deslocamento. E para isso também é feita a mobilidade. A lei é de 2012, é uma política nacional de mobilidade urbana, o que essa política gera para os municípios acima de 40 mil habitantes, o plano de mobilidade. Então, ela tem como objetivo contribuir para o acesso universal à cidade, e o acesso universal à cidade não distingue pessoas, não distingue veículos. O fomento e a concretização de condições que contribuam para a efetivação dos princípios e objetivos. A gente vai falar desses princípios, são diversos. Algum momento vai possivelmente acontecer de ficar repetitivo, mas ele tem um foco principal no transporte, na mobilidade das pessoas e sustentabilidade da cidade. Tudo no espaço viário, né? Então, os objetivos diretivos da Política de Desenvolvimento Urbano por meio do planejamento de gestão democrática do Sistema Nacional de Mobilidade Urbana. O Sistema Nacional de Mobilidade Urbana engloba tudo que a cidade pode ofertar, né? Desde uma calçada, um tratamento da pessoa com mobilidade, a sinalização, uma restrição de veículos em algum território, algum setor da cidade, que a gente, inclusive, encontra aqui em Olinda. Então, dentro do cenário e dos atores da mobilidade urbana, é importante a gente destacar o cidadão como ator, a cidade, os fluxos de veículos e de pessoas, a mobilidade, a acessibilidade, que é importantíssimo, a evolução do sistema, como é que a cidade consegue desenvolver, a dinâmica dessa cidade com relação à expansão e o modo de transporte. Vou falar de cada uma delas. O acesso à cidade, a gente sabe que é um direito constitucional, assim como o direito à saúde, à educação, à segurança, né? Então, o direito ao transporte público também está assegurado no plano de mobilidade, inclusive a parte tarifária, né? Que é muito tratado dentro do plano de mobilidade. Então, que condições vai se fazer o transporte público na cidade? De que forma? O sistema do transporte público oferece condições, boas condições para a pessoa com mobilidade reduzida ou qualquer outra pessoa, ou para o idoso. Então, em que condições é feito isso e que condições é feito, inclusive, para as pessoas que não têm nenhuma restrição de mobilidade, né?
e, sobretudo, a abrangência e a assistência a certos territórios que ficam distantes das capitais, né? E como é que isso funciona. Então, o plano de mobilidade ele vem para fomentar esse tipo de dificuldade, de problema que muitas cidades enfrentam, né? Devido ao acesso e ao desempenho e efetividade do transporte urbano. Com relação à cidade, essa imagem aí é uma imagem do Açaí, né, uma empresa que se instalou aí na Presidente Kennedy. E os municípios, eles têm como a prerrogativa, está dentro do Código de Trânsito Brasileiro e também está presente na Política Nacional de Mobilidade Urbana, a avaliação dos empreendimentos de impacto, né? Então, o que são empreendimentos? São empreendimentos de impacto, são empreendimentos de grande porte, que são instalados nas cidades e que, para isso, necessita, devido ao impacto que o empreendimento pode causar e causa nas cidades e onde eles estão instalados, numa influência direta e indireta, são feitos os estudos para minimizar esse impacto. E de que forma é feito isso? Através de um uso do solo planejado e responsável. O uso do solo nessas regiões a linha de partida são os planos diretores. Os planos diretores já estão zoneados e com as ferramentas, com todas as ferramentas de ocupação, né, de altura, né, de ocupação em toda a área, área verde também para escoamento de águas pluviais. Então, o plano de diretor ele me dá essa cobertura. E a partir dessa cobertura é que acontece também o rebatimento para a via pública, né, que é o rebatimento direto nas cidades. Esse está instalado na Presidente Kennedy, ao lado de outro equipamento de igual importância, dentro de um zoneamento que é específico para esse tipo de equipamento. E a partir dessa instalação, são feitos estudos de impacto de transporte e trânsito. Aqui em Olinda é feito um estudo de impacto de vizinhança. Dentro desse estudo está o RIT, que é o Estudo de Impacto de Trânsito e Transporte, que ele vai dar todas as prerrogativas desse impacto na via. E a partir disso é avaliado por algumas comissões em todas as prefeituras. Acontece dessa forma, é avaliado por uma comissão colegiada, e aí o equipamento só a partir disso que pode se instalar. Os fluxos também faz parte, né, da mobilidade urbana, uma definição de fluxo de veículos e pessoas, garantindo as preferências de passagem. As pessoas, elas se deslocam na cidade, né, garantem serviço e atividade, desenvolvimento econômico para a cidade, e a partir daí é necessário disciplinar como essas pessoas vão trafegar na cidade. Elas vão fazer a caminhada, vão chegar ao seu destino a pé, ou precisa de um deslocamento individual, ou por moto, bicicleta, ou um transporte público. Então, de que forma elas estão se deslocando? E como elas fazem isso? E qual a eficiência disso? Isso é uma política que é o foco da política da mobilidade, que são as pessoas. A mobilidade em si, né, é o deslocamento, a fluidez e velocidade. E aí abre um leque gigante a mobilidade, né? Em quais as condições de trânsito que a gente tem? Primeiro, é importante a gente saber o que é que o código fala que é o trânsito. Segundo o código, no artigo 1º, o trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional, aberto à circulação, é por esse código. Então, considera-se o trânsito a utilização de vias por pessoas, veículos, animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga e descarga. Ou seja, tudo que está se movimentando na via é trânsito. Depois a gente entra no conceito de via mais adiante, mas já vou adiantar só para não perder uma linha de raciocínio. Via
é tudo que está gerando de lote a lote. Do muro de uma casa para o muro de outra casa, tudo isso é via. E, a partir disso, tudo que se movimenta aqui é trânsito. Essa imagem está no Correio Brasiliense 2023, é de Mumbai, né? E aí é muito recorrente as pessoas se utilizar dessa foto também de Mumbai, onde é uma das cidades mais barulhentas do mundo, né? E barulho também tem a ver com trânsito. Então, lá, não sei se está dando para ler, mas é a cidade mais barulhenta, porque os motoristas buzinam demais o tempo todo, a decorrer desse trânsito que está aí configurado na imagem. E para coibir essa prática, o governo instalou sensores a fim de que a abertura do sinal verde só se realize se o motorista parar de buzinar. Bem, é uma forma de garantir mais qualidade ao ambiente. É uma punição especificamente para impaciência, né? E o Código de Trânsito e a Mobilidade, ele tem alguns dispositivos para casos de impaciência ou desrespeito à sinalização ou uma forma inadequada de conduta no trânsito. A acessibilidade. Hoje é uma das pautas que é um desafio para todas as cidades. Aqui em Olinda não é diferente, né? A acessibilidade, ela, aos poucos, estamos vencendo algumas barreiras. Todos os projetos de impacto que são colocados têm como pauta, uma das pautas principais, a acessibilidade, né? Os projetos, as análises de projeto de impacto têm como pauta a acessibilidade, assim como os projetos viários, né, tem como pauta principal a acessibilidade, porque a garantia é universal. É necessário garantir o deslocamento de todas as pessoas, independente da forma ou da restrição que a pessoa tenha para chegar aos seus destinos. Isso é um direito de todos. Então, para isso, transporte público, inclusive aqui na região metropolitana, já possui alguns com plataforma elevada, que é um dos requisitos para mobilizar pessoas com restrição de locomoção. Além disso, aí tem rampas de acessibilidade, as travessias elevadas que estão construindo, inclusive aqui no território de Olinda, o piso tátil, né? Os calçadões livres de rampas e colocação de rampas adequadas, né? Rampas de acesso de veículo, não estou falando somente das rampas de acessibilidade. As rampas de acessibilidade é um dever de casa da gestão pública, mas as rampas de acesso de veículo é um dever de cada proprietário. Então, tem que estar dentro da norma do plano diretor. E com essa reformulação dos projetos que foram desenvolvidos aqui em Olinda e que estão sendo desenvolvidos, o foco é muito direcionado para a acessibilidade. Não só a parte de calçadões, mas acesso também ao equipamento urbano. A evolução do sistema. Oferta, gestão e capacidade. Bem, a imagem traz as bicicletas compartilhadas, né, que é um serviço que contribui bastante para a remoção de veículos, né, o adensamento do veículo não motorizado, além de contribuir também para uma cidade sustentável. Então, é um tipo de veículo que você vê presente na região metropolitana, através dessa oferta, com uma gestão planejada, né, junto com os diversos atores presentes na cidade. E aí e aí vai alguns desafios para as cidades, que é a questão de capacidade. Então, qual é a capacidade de ofertar o serviço e qual é a capacidade que as cidades têm para absorver esse serviço? Essa capacidade é também dada através do estudo, de um levantamento de coleta de dados, né, de demanda, inclusive, mas às vezes isso também
não representa tanto, porque às vezes o trânsito nas vias ele é tão agressivo que afasta o transporte não motorizado. E somente com a oferta do serviço garantindo segurança a essa parcela do trânsito é que se consegue a utilização do serviço, o desempenho e a efetividade do serviço nas rodovias, nas vias urbanas. Então, a partir disso, né, um aliado que a gente tem hoje são as tecnologias e gestões integradas, como é o caso desse equipamento, que hoje é gerido pelo Estado e tem também a contribuição, né, através de infraestrutura dos municípios. A dinâmica das cidades. Então, a cidade está toda mapeada. Falar especificamente do território de Olinda. O território de Olinda tem uma zona rural que é pouco adensada, apesar de Olinda ser uma das cidades mais adensadas do país, tem uma densidade alta, né, para o seu porte, mas essa região de zona rural ainda não é uma zona muito adensada. Então, o que pode sim, através de um adensamento controlado, dentro do plano diretor de cidades, acontecer, logicamente, essa expansão e desenvolver efetivamente os aspectos socioeconômicos da cidade, né? Então, existem várias regiões, aqui em Olinda, essa é particularmente a que tem menos adensamento populacional. E o modo de transporte, como a gente se desloca e de que forma isso pode expandir para conseguir atender dar assistência a todas as pessoas no território de Olinda e nos municípios, né? Então, de que forma é feita? É de metrô, é de ônibus, carro a pé ou de bicicleta? Então, e como é que está sendo feita essa oferta de serviço, né? Como é que funciona a tarifa? Qual o investimento necessário? Como a gestão pública consegue chegar nesses meios de transporte para garantir a infraestrutura necessária para esse tipo de deslocamento, né? O ônibus mesmo, qual é a assistência que ele garante efetivamente para todas as regiões de um território. Então, isso faz parte de um plano de mobilidade, está dentro da Política Nacional de Mobilidade, inclusive dentro do Plano Móvel, que é o Plano de Mobilidade de Olinda. Hoje, a gestão do transporte público ela é feita pelo Estado. Olinda não tem um transporte municipal regulamentado, é somente através do consórcio com o Grande Recife que a assistência é garantida para o território como um todo. Essa imagem especificamente, uma linha de ônibus que assiste um território margeando o setor rigoroso do sítio histórico, passa pelo Amparo. Vamos falar um pouco aqui dos princípios da política de mobilidade urbana. Dentro dos princípios, vou destacar cada um deles, está a acessibilidade, desenvolvimento sustentável das cidades, a equidade no acesso ao transporte público, a eficiência, eficácia e efetividade do transporte público, a gestão democrática, segurança nos deslocamentos, justa distribuição dos benefícios, equidade do espaço público na circulação, eficiência, eficácia e efetividade na circulação urbana. O que é que isso quer gerar? Qual o objetivo? Reduzir as desigualdades, promover o acesso aos serviços, proporcionar melhoria nas condições urbanas, promover o desenvolvimento sustentável e consolidar a gestão democrática. Próximo bloco, a gente continua.